Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, vamos juntos fazer mais um devocional? Hoje, a perícope que a gente vai refletir junto se encontra no livro do profeta Isaías. O capítulo é o 43. Vamos ler do versículo 14 ao versículo de número 19. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos dos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Aleluia. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Para o nosso devocional, eu quero dar um tema que o Espírito Santo colocou em meu coração quando eu estudava essa passagem. Deus continua fazendo coisas novas. O profeta Isaías, gente, faz parte de uma lista de pessoas que encontrou dificuldades para exercer o seu chamado. Não é fácil fazer a vontade de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a lista de pessoas que encontrou dificuldade para fazer a vontade de Deus é grande. A lista é grande. Até mesmo nosso Senhor encontrou dificuldades para fazer a vontade do Pai. Lembra da oração de Jesus no Getsêmani? Se possível, afasta de mim este cálice. O cálice seria toda aquela dor que o nosso Senhor iria sentir. Ele encontrou dificuldades para fazer a vontade do Pai. Mas não terminou a oração assim. Ele continuou orando. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Jesus encontrou dificuldades para fazer a vontade do Pai. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Eu fico estressado com muitos pregadores e muitas pregadoras. E também tem muitas músicas que diz: "Pare agora de sofrer". Há pregadores e pregadoras profetizando o fim das nossas aflições. Mas o nosso Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus não foi o único que encontrou dificuldades. Jesus não foi o único que teve dificuldades para fazer a vontade do Pai. O profeta Isaías, onde lemos alguns versículos aqui, está na lista. O capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías nos fala a respeito do chamado dele.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. O profeta, quando recebeu o chamado de Deus, estava no templo. E o que foi que Isaías viu? Qual foi a dificuldade que havia para ele ser o profeta messiânico, para ele exercer o chamado? Isaías, no capítulo 6, vai dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. No meio evangélico, muita gente vê o pecado dos outros, mas não vê o próprio pecado, né? No meio evangélico, muita gente enxerga a impureza do outro, mas não enxerga a impureza que tem em si mesmo. Olha a mensagem do profeta Isaías: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Isaías viu a impureza que havia nele mesmo. A palavra de Deus diz que Serafim pegou brasa do altar e tocou os lábios de Isaías. Isaías não é o único na lista, e nem o nosso Senhor. Moisés, por exemplo, também faz parte dessa lista. Faraó não é nome de uma pessoa, é título de um governante. E Deus enviou Moisés para falar com esse homem, com esse governante, lá no Egito. Moisés apresentou uma dificuldade ou desculpa. Em Atos capítulo 7, a palavra de Deus diz que Moisés era formado em todas as ciências do Egito. Mas quando Deus envia ele como libertador, quando Deus envia ele para falar com Faraó, ele vai dizer: eu não sei falar. Deus levanta Arão como profeta. Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2. Arão vai ser o seu porta-voz. Deus levanta Arão para o auxiliar, para ajudar Moisés. Mas Moisés também viu uma dificuldade: eu não sei falar. Sabe mais quem está nessa lista de pessoas que encontrou dificuldade para exercer o seu ministério, o seu chamado? Jeremias. Que chamado lindo, gente! Nem estava no ventre da mãe ainda. Olha o testemunho de Deus a respeito do profeta Jeremias. Já o designei profeta para as nações. Nem estava no ventre ainda. Antes mesmo de nascer, antes mesmo de estar no ventre, Deus já havia dado para ele uma missão. Mas qual foi a dificuldade que o profeta Jeremias apresentou? Lembra? Eu sou muito jovem. A palavra de Deus diz que Deus colocou palavras na boca de Jeremias. Mas Jeremias também apresentou uma dificuldade. Sabe mais quem está na lista? O apóstolo Paulo. 3 vezes orou a Deus: tira de mim o espinho na carne, tira de mim o espinho na carne, tira de mim o espinho na carne. Deus ouviu a oração, mas não tirou o espinho da carne de Paulo. Mas disse: a minha graça te basta, aleluia, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo também apresentou a Deus
uma dificuldade, espinho na carne. Era algo que o incomodava. Paulo orou para Deus tirar. Sabe mais quem está na lista? A lista é grande. Gideão. A família era humilde. Gideão malhando trigo no lagar. A família era pobre, ou seja, tinha família melhor. Mas Deus quer levantar Gideão. Sabe o que todas essas pessoas que eu falei aqui têm em comum? Dificuldades. Você que está vendo esse vídeo também tem dificuldades. Eu também tenho dificuldades. Olha para a oração de Jesus que eu disse no início. Se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Deus não levantou outra pessoa para morrer na cruz. Foi Jesus, que por você entregou a vida lá, que por você derramou sangue. Olha para Isaías, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Deus não levantou outro no lugar de Isaías. Deus não levantou outro no lugar de Jeremias. Deus não levantou outro no lugar de Gideão. Deus não levantou outro no lugar de Moisés. Deus não levantou outro no lugar de Paulo. O Senhor está falando com você que está vendo esse vídeo. O Senhor não vai levantar outro no seu lugar. Apesar das suas dificuldades, apesar das suas impurezas, Deus levantou você e a graça dele é o suficiente. Apresente ao Senhor as suas dificuldades, irmã. Apresente ao Senhor as suas dificuldades, irmão. A graça dele é maior do que todas as nossas desculpas e também dificuldades. O profeta Isaías, nessa perícope, nesses versículos que a gente leu, o profeta Isaías vai lembrar o povo de Deus, Israel, de tudo aquilo que Deus já fez. Isaías começa apresentando a mensagem de uma forma que mostra que não é uma advertência de Isaías para o povo. Os profetas do Antigo Testamento tinham esse interesse, gente. A mensagem que eles entregou não era uma mensagem que nasceu do coração do profeta. Não era uma mensagem criada, fabricada pelo profeta. Olha como que começou o texto que a gente leu. Assim diz o Senhor. Isso é uma fórmula profética. Essa expressão ou essa frase, assim diz o Senhor, outras expressões ou outras frases, veio a mim a palavra do Senhor, Jeová mostrou-me. Essas expressões ou essas frases são fórmulas proféticas que demonstram que aquilo que os profetas vai dizer, vai escrever, não veio do coração deles. Poderia vir. Mas por que eles dizem, por que eles escrevem assim diz o Senhor? Para mostrar que a mensagem não nasceu no coração deles. Eles não fabricou mensagem. Agora, compara, gente, as profecias dos profetas de hoje com as mensagens, com as profecias dos profetas da Bíblia. Não combina. E se não combina, você tem que jogar fora. Muitos que se identificam como profetas e profetisas nos nossos dias de hoje, fica adivinhando CPF dos outros, código de barra da Bíblia do outro, eu já vi. Profetiza 10 mil na conta de gente que nem trabalha. Ou coloca 100 reais no envelope
Tem gente esperando 10 mil na conta até hoje. Já vi isso acontecer em culto. Os profetas de hoje, muitos que se identificam como profetas e profetisas, estão profetizando que as suas aflições vão acabar, quando Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Infelizmente, acontece muito no meio evangélico. Aqueles que profetizam, aqueles que pregam uma mensagem de juízo, esses aí são colocados de fora, são descartados. Aqueles que muitas denominações querem, os que profetizam bênção, prosperidade, paz, o povo em pecado e profeta profetizando paz. Jeremias 28. Jeremias é o profeta que Deus levantou. Qual que é a mensagem do profeta Jeremias? Vocês são um vaso quebrado. Lembra do vaso do oleiro? É Israel ali, quebrado. Isaías profetizou juízo de Deus. Aí, em Jeremias 28, aparece um profeta lá, Ananias, profetizando paz. E o povo em pecado. Jeremias 32 diz que o povo subiria para o terraço de casa, para adorar outros deuses. Aí Ananias profetizando paz para esse povo, que é idólatra. Lembra, gente, Baal tinha mais de 400 profetas. Elias confrontou eles no Monte Carmelo, ainda zombava do Deus deles. Profetas que profetizavam vitória para Acabe. Foi derrotado. Então essa fórmula profética, assim diz o Senhor, ela vem com essa intenção, mostrar para o povo que a mensagem que o profeta lá vai entregar não teve manipulação das emoções deles, do coração deles. Olha, gente, o testemunho dos profetas a respeito do próprio coração. Jeremias foi um profeta que profetizou. Olha o testemunho. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa. Nosso coração é perverso. Gente, sabe o que mais? Lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo 15? O que contamina não é o que sai de dentro do homem. O que contamina não é o que entra. O que contamina é o que sai do coração do homem. Corrigindo aqui. O que contamina não é o que entra, mas o que sai. Sai de onde? Do nosso coração. É óbvio que o coração aqui, gente, se refere às nossas emoções, nossos sentimentos. Tudo isso nos engana. Tem muito líder seguindo o coração. Tem muita gente no meio evangélico seguindo os sentimentos. Por isso quebra a cara. Quebra a cara ministerialmente. Se frustra com amizades, relacionamentos, porque segue as emoções. Segue os sentimentos. E tudo isso é enganoso. Quem nasceu de novo não é guiado pelas emoções, é guiado pelo Espírito. Quem nasceu de novo não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito. Quando Jeremias escreve que enganoso é o coração, quando Deus fala em Jeremias capítulo 1, que vai colocar palavras na boca de Jeremias, é porque do coração do homem pode vir uma mensagem manipulada, uma mensagem falsa. Eu posso criar uma falsa profecia no meu coração. Portanto, eu repito, essas fórmulas proféticas, como Isaías inicia a mensagem aqui. Assim diz o Senhor. No livro do profeta Jeremias se repete várias vezes, veio a mim a palavra do Senhor. No livro do profeta Ezequiel se repete algumas vezes, Jeová me mostrou. Existem outras, mas essas que eu citei aqui
demonstram essa verdade. Essas fórmulas proféticas querem compartilhar conosco essa verdade. Os verdadeiros profetas de Deus não falam daquilo que sente no coração. Eu estou sentindo de falar. Não fala. Não fala. Porque os seus sentimentos, os meus sentimentos, nos engana. Bem, gente, para nós terminarmos o nosso devocional, terminarmos porque se pegarmos cada detalhe, cada frase do texto e formos fazer uma reflexão nela, formos fazer uma análise teológica nela, o vídeo vai ficar mais de 50 minutos. O profeta Isaías, depois de apresentar a fórmula profética, depois de demonstrar, por meio dessa frase, que a mensagem não vem dele, assim diz o Senhor, ele vai começar a lembrar o povo de Deus quem é Deus. Porque ele diz, o seu Redentor. Ele também diz, o Santo de Israel. Ele também diz, o Criador de Israel. Deus é tudo isso, resgatador. Ele é santo, ele é criador. O povo de Deus, mais uma vez, vai passar por um cativeiro. Deus liberta o povo do Egito. Deus depois vai enviar o povo para a Babilônia por meio de Nabucodonosor. Jeremias 25, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Deus chamou o ímpio de servo dele, um idólatra de servo dele. Por meio de Nabucodonosor, Deus vai enviar Israel à Babilônia. O povo vai passar por mais um cativeiro. Por isso Isaías vai apresentar Deus como resgatador. Deus resgatou o povo do Egito e agora, mais uma vez, Deus vai resgatar o povo da Babilônia. Resgatador significa aquele que resgata, aquele que liberta alguém. Israel não se libertou das mãos de Faraó e também não vai se libertar das mãos de Nabucodonosor. Israel não se libertou do Egito. Deus libertou Israel do Egito. Israel agora vai ser levada cativa, presa para a Babilônia e de novo. Não é Israel que vai se libertar, mas Deus vai libertar o povo. Resgatador é essa pessoa que liberta outra pessoa de alguma coisa. A igreja é essa comunidade de pessoas libertadas, de pessoas que foram resgatadas. Nós não nos libertamos pela nossa força. Nós fomos libertos. Isto é, a igreja não é uma comunidade de pessoas bem-sucedidas. A igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas espiritualmente. A igreja é uma comunidade onde todos nós fomos resgatados. Esqueçam o que se foi. Deus está por meio de Isaías mandando o povo esquecer o que se foi. Não vivam no passado. O que estava no passado de Israel? Todo aquele processo de libertação do Egito. Olha as maravilhas que Deus fez. Deus levanta Moisés como libertador. Êxodo capítulo 7 diz que Deus coloca Arão para ajudar ele. Arão seria o porta-voz. A tradução NVI diz que Arão seria o profeta. Olha quantas maravilhas. Deus envia pragas ao Egito, abre mar vermelho, faz maná cair do céu, cordonize, água sair da rocha. Olha quantas maravilhas Deus fez. Pois é, esqueçam isso. Não vivam no passado. Quando Deus fala para o povo não viver no passado, esquecer o que se passou, não quer dizer que Deus vai resetar o HD. Deus vai apagar as lembranças ruins. Israel tem lembranças boas e ruins. Quais são as lembranças boas? Deus levanta Moisés, um libertador. Deus faz maná cair do céu, codornize, água sair da rocha, envia pragas.
ao Egito, abre o mar, isso são boas lembranças. Pois é, esqueça isso. Não viva preso nisso. Mas as lembranças do passado também de Israel são os erros, são as quedas. No deserto, o povo adorou bezerro de ouro. Agora que o povo está sendo levado à Babilônia cativo, vai passar por outro cativeiro por causa da sua infidelidade a Deus. Esqueça tudo isso. Mas esquecer não significa que Deus vai apagar a memória, as lembranças ruins. Então, o que significa esqueçam o que se foi, não vivam no passado? Isso aqui significa que Deus vai fazer algo novo. Conheço ministérios e pessoas que estão presas às lembranças boas do passado, mas também conheço pessoas e ministérios que estão presos aos erros do passado. Não é só as lembranças ruins que está aprisionando, colocando pessoas em um cativeiro. Lembranças boas também. Lembra do batismo? Lembra de ser cheio do Espírito Santo lá no ano tal. Hoje não busca mais ser cheio, ser cheia. Lembra da Bíblia de estudo que comprou lá naquele ano. Hoje não compra mais nenhum livro por mês. Está sempre lanchando, sempre com look novo, mas está preso nas boas lembranças do passado. Outros, preso ou presa nas lembranças ruins do passado. Esqueça o que se foi. Não viva preso ou presa no passado. Tem gente que foca tanto nas lembranças ruins do passado, foca tanto nas lembranças boas do passado, que não está vendo. Olha só, no versículo 18, esqueça o que se foi. No versículo 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Tem gente que está tão focado na lembrança ruim do passado que não veja o que Deus fazendo de novo agora. De novo. Tem gente que está tão focado nas lembranças ruins do passado e outros estão focados nas lembranças boas do passado. Tão focado, tão focada, que não está vendo aquilo que Deus está fazendo de novo agora. Agora na Babilônia não vai ter mar abrindo. Agora na Babilônia não vai ter água saindo de rocha. Mas agora na Babilônia, por amor de vocês. Versículo 14. Mandarei inimigos contra a Babilônia. Aleluia. Aleluia. Israel foi infiel. Israel está sendo levado para outro cativeiro pela sua infidelidade. Mas olha o texto. Por amor de vocês. Vocês erraram, mas eu continuo te amando. Os erros que você cometeu no passado, ou os acertos também, não muda o amor de Deus por você. Esse aqui é o pior cativeiro de todos. O pior cativeiro de todos não é o cativeiro político, ou seja, o cativeiro social, Egito, ou o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico é onde não tem templo, não tem culto a Deus. Sabe qual é o pior cativeiro de todos? Esse aqui. É o cativeiro onde as lembranças do passado te aprisionam. Esse é o pior cativeiro de todos. Ficar lembrando do erro do passado ou do acerto do passado e não avançar mais. Esse é o pior cativeiro de todos. Quanta gente no meio evangélico está dentro desse cativeiro emocional, as lembranças daquilo que de ruim aconteceu em casa, no casamento, na família, no ministério. Quantas pessoas estão presas dentro de um cativeiro emocional? E o Senhor, por meio desse devocional, está falando contigo. E você também pode enviar essa mensagem para alguém. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Deus já começou a fazer algo novo na sua vida.